Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz, a unção do Espírito Santo possam estar sobre todos vocês e conosco permaneçam para todo sempre. Amém? Há uns 4 meses atrás, eu já fui convidado para vir pregar hoje, nesse dia aqui. E eu vinha meditando porque o pastor Paulo, quando me convidou, disse, olha, nós damos a liberdade para o senhor pregar sobre qualquer tema que o senhor quiser. O assunto o senhor vai escolher. Mas se o senhor quiser pregar sobre o pastor jubilado, o senhor tem toda a liberdade. Daí eu falei, olha, sobre outros assuntos, outros temas, seria muito fácil. Porque eu sou aquela pessoa que abre a boca e começa a falar, como tantos outros colegas, e a minha mulher às vezes fala, pô, você falou demais e tal. Mas essa é a doença do pastor jubilado. Essa já é uma espécie assim de um Alzheimerzinho ao contrário na vida do pastor jubilado. Falar bastante. Então eu tenho me policiado, para onde eu vou pregar, eu procuro me policiar com relação ao tempo. Daí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pregar sobre o pastor jubilado. Mas eu não sabia as dificuldades para você levantar esse tema, estudar esse tema e trazer uma mensagem para a igreja. Porque a igreja, como instituição cristã, a igreja cristã, desde os seus seminários, desde as suas origens básicas, ela sempre se preocupou com o hoje. É treinar o pastor, é fazer curso disso, curso daquilo. A igreja vive a vida inteira só ministrando sobre isso, sobre aquilo e tal. Mas essa história de pastor jubilado é uma coisa que ficou esquecida na vida da igreja. A Priscila de vez em quando fala sobre isso. Ai, que vontade de ser jubilada. É, Priscila? Você não sabe o que significa isso. Então a gente passa no seminário, existem muitos livros sobre o pastor. Eu estudei acho que uns 12 livros sobre o pastor, muito bons, conteúdo teológico sobre o pastor, mas durante a sua carreira, durante a sua caminhada como pastor. Mas não existe, meus irmãos, o Aristo sabe disso, não existe nenhum livro sobre a vida do pastor jubilado. Não existe nem sequer artigos sobre isso. Eu andei dando uma pesquisada até no jornal da nossa igreja, não existe. Parece que é um segmento assim que o pastor jubilou, saiu de campo e acabou. E daí eu vou pesquisando e vou, mas não achava nada. Eu falei, olha, está aí um tema muito bom para se fazer uma obra, né, um trabalho, uma pesquisa, né, de um curso de mestrado, de um curso de doutorado. Quando você você problematiza a situação, né, estabelece o método que você vai usar e vai fazendo a pesquisa. Vai ter que ser uma pesquisa de campo, porque bibliografia ele não vai ter. Talvez muito pouca coisa fora do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, né, esses países, na Escócia, né, que tem uma tradição um pouco mais antiga, né, ou bem mais antiga do que a nossa. Mas nós aqui não temos. E vai ser uma pesquisa de campo, onde você vai abordar vários segmentos na vida dessa clientela, desse povo que está jubilado. E vai ser uma coisa muito boa isso, porque no final você pode chegar a uma conclusão que venha servir, não é, de orientação para os novos. Assim são as pesquisas nas universidades. Quando a gente vai pleitear um curso de mestrado, doutorado, etc., você tem que levar um projeto de algum tema que venha contribuir com a sociedade. Não adianta nada você chegar em uma faculdade de teologia, como
faculdade metodista, Universidade Metodista lá de Rua de Ramos, e falaram, eu quero fazer um curso de mestrado, mas eu quero desenvolver sobre a existência de Santo Agostinho. Qual a contribuição que isso vai dar para a igreja? Todo mundo conhece, todo mundo sabe, não tem contribuição nenhuma. Então, eu aprendi dentro desse métier de universidade, de escola, de faculdades, de que você tem que fazer uma pesquisa que seja relevante e que venha contribuir com a sociedade, com as pessoas, com as vidas. Então, eu acho isso um negócio legal. Até eu pensei, poxa, se eu fosse mais novo um pouco, né, eu até poderia fazer um negócio sobre isso, mas tem que andar muito, tem que correr muito, porque eu vou ter que elaborar esse material e elaborar todas essas coisas. Outro fato também que pesa muito falar sobre esse tema, porque a Bíblia, ela claramente, não existe um texto que fale sobre isso. Não tem. A igreja do antigo Israel de Deus, a igreja do passado, era outro esquema, né? Não existia a figura do servo, do profeta, do sacerdote jubilado e assim por diante. Eles iam envelhecendo, iam saindo praticamente das condições de ser um líder, e ficava alguém ou da família, né, ou Deus nomeava uma outra pessoa para dar continuidade ao trabalho. No Novo Testamento, os apóstolos todos morreram, com exceção de João. João foi pastor de Éfeso no final da sua vida, e diz, né, as histórias aí que a gente lê sobre isso, que ele ficou velhinho lá na igreja. Foi o único apóstolo do Novo Testamento, o único discípulo amado, que ficou velho. Mas ninguém sabe se ele foi jubilado, se não foi. Eu acredito que não, porque não existia isso lá. Essa é uma categoria, essa é uma designação dos nossos tempos mais modernos, das igrejas históricas mais modernas, que criaram esse tema, que criaram essa rubrica do pastor jubilado. E por isso que se torna difícil para a gente falar. Até para escolher um texto, eu revirei, busquei, joguei para lá, joguei para cá, e vai daqui, vai dali e tal. E eu falei, mas não existe alguma coisa assim que deu embasamento, né, para eu falar sobre o pastor jubilado. Mas eu escolhi um texto que é um texto clássico, é um texto lá do Antigo Testamento, é um texto que se encontra lá em 1 Timóteo. E esse texto é um texto que é muito usado pela igreja, é muito usado por nós, né? Quando aparece essa palavra Ebenezer, e daí Samuel diz o que significa isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. E daí, lendo o contexto de Samuel, lendo o contexto em que ele viveu, até o nascimento dele, até a sua origem, como é que ele nasceu, como é que ele veio, a gente vê Deus dirigindo as coisas, Deus proclamando para que ele pudesse nascer e se tornasse, né, um juiz, se tornasse um sacerdote, porque ele também sacrificava, e se tornasse um grande profeta do Antigo Testamento. Eu falei, tá aí, esse homem era um homem que teve também um momento, né, que ele foi colocado na condição de um pastor jubilado, talvez, de um profeta jubilado e assim por diante. Mas nós não temos, nos nossos dias, essa preocupação. A igreja não sabe quase nada sobre pastor jubilado. Eu não sabia e ainda continuo não sabendo. Algumas coisas, eu converso muito com os pastores jubilados. Sei de histórias muito chocantes sobre o pastor jubilado. E tenho procurado viver, e hoje eu venho descobrindo certas nuances
que nós temos que atentar para isso. A igreja tem que atentar para esse contingente. Hoje nós temos, você sabe, pastor Aristo, quantos pastores jubilados nós temos na IPI do Brasil? Então você vai ficar sabendo agora, 182, inclusive você está incluído nisso. 182 pastores jubilados, nas mais diversas fases da vida, ostentando as mais divergentes posições sociais, econômicas, culturais, familiares e assim por diante. O primeiro pastor que foi jubilado na nossa denominação se chamava Belarmino Ferraz. Foi a primeira pessoa que foi jubilada na nossa igreja. E de lá para cá, vem crescendo o número de pastores que estão se jubilando. Mas eu quero trabalhar com vocês, nesta manhã, sobre esse texto de Samuel. Vamos abrir as nossas Bíblias lá, em 1 Samuel, capítulo de número 7, versos 12. Apenas esse verso 12, e depois eu vou falar alguma coisa sobre o contexto disso aqui. Diz assim: então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. O seminarista, aquele que está no seminário, aprendendo, treinando, estudando, ele estuda muitos livros, muitas doutrinas, muitas coisas que são fundamentais para o seu ministério, e continua estudando depois, que o pastor, quando vai preparar o seu sermão, ele tem que ter elementos, ele tem que ter livros, dicionários, coleções de comentários. Ele tem que estar atualizado, ele tem que estar acompanhando a vida da sociedade, para que ele possa ter um sermão contextual para a igreja, para que os irmãos lá dentro da igreja recebam a palavra de Deus de uma maneira que elas venham entender, que elas venham compreender a palavra de Deus no contexto atual, no momento atual em que nós vivemos. Para tirarmos as nossas lições e aprendermos sobre a palavra de Deus. Esse Samuel, ele é filho de uma mulher chamada Ana, e o pai dele era um homem que chamava Elcana, um nome muito bonito, e aqueles que vão ter netos aí, filhos ainda, pode quem sabe guardar, viu, Gil? Guarda esse nomezinho aí, ó. Se tiver um filho homem, vamos colocar o nome do pai de Samuel, Elcana. Só que o cara não pode beber, porque senão fica difícil, né? Elcana. Daí vai ser igual uma pessoa que é um líder também, que vive mamando sempre. E essa mulher, Deus tinha trabalhado a vida dessa mulher, que era a esposa de Samuel. Aliás, que era a mãe de Samuel, esposa de Elcana. Mas ela não tinha filhos. E Deus queria suscitar um líder, uma pessoa que estivesse à frente do seu povo. Então, o que Deus, na sua sapiência, fez? Ele não deu filhos para Ana e para Elcana. E ela era uma mulher estéril. Mas uma mulher de uma profunda sabedoria e uma mulher de muito temor a Deus. E era muito triste a mãe de Samuel, a Ana, porque ela não tinha filhos. Mas naquela época, os líderes, as pessoas, a sociedade de um modo geral, podia ter 2, 3, 4, 5, 6 mulheres, os reis. Salomão teve muitas mulheres, não é? E Elcana tinha a Ana e tinha uma outra chamada Penina.
É outro nome bonito também, viu? Para vocês colocar, né? Se eu tiver uma menina aí, coloca o nome de Penina nela. Ela não vai sofrer bullying lá no colégio, nada, não vai ter problema nenhum. E essa Ana, ela ficava muito triste por isso, porque ela não tinha filhos. E a outra, a Penina, tinha filhos. E um dia eles foram cultuar a Deus, né? O marido dela e ela foram adorar a Deus. E ela, no meio daquele momento ali, ela começou a orar e a pedir a Deus um filho. Ela recorreu ao caminho certo. Ela foi buscar na pessoa certa quem poderia resolver o problema dela. Como é que ela sabia que era estéril? Naquela época, né, muitas mulheres, às vezes, nem chegavam a ser estéreis, né? Como hoje nós sabemos, tem muitos casais, muitas pessoas, às vezes, que têm esses problemas. Mas ela foi recorrer, foi pedir a Deus. E ela estava lá no templo, andando, orando, mexendo só com a boca, pedindo: Senhor, dá-me um filho, Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor, eu vou entregá-lo ao Senhor, esse filho. E o sacerdote que cuidava do serviço, não é? Ali do templo, da reunião, da congregação, estava sentado em um canto e olhando aquela mulher. Ele falou: essa mulher está bêbada, ela está embriagada, ela está doida da cabeça. E ele falou: ó, mulher, por que você ainda está com esse teu mosto, com esse teu vinho? Deixa esse teu vinho de lado. Porque ele via que ela falava, mexia só com os lábios. É uma história interessante essa questão da oração, né? Eu li há dias atrás um livro que fala sobre a oração, e ele estava enfatizando muito de você fazer oração, né? Assim, uma oração introspectiva. Você ficar falando com Deus só na mente, que é uma das maneiras muito usadas atualmente, até dentro do mundo da psicanálise, né, da psicologia. Às vezes se ensina muito você ficar meditando mentalmente sobre alguma coisa. E aquela mulher estava orando ali, praticamente meditando. E daí ela falou: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher difícil de viver, porque eu não tenho filhos, e eu queria ter um filho. Eu estou orando a Deus pedindo um filho. Daí Deus, o sacerdote ali falou: Deus vai te dar, vai-te em paz. E ela foi, pegou o marido dela, terminou a celebração e ela foi embora para casa. E ela concebeu um filho. Deus ouviu a oração dela e ela concebeu esse filho. E quando nasceu esse filho, ela colocou o nome dele de Samuel, que significa Deus vê. Interessante isso, né? Deus vê. Deus vê a sua necessidade, meu irmão, minha irmã. Deus vê as suas agruras. Deus vê as suas lutas. Deus vê os seus problemas. Conta, lembra daquele corinho antigo? Conta para Jesus aonde é a tua dor, né? Conta para Ele qual é o seu problema. E Ele vai te ajudar a carregar a cruz. E nasceu esse menino. Menino bonito, recebeu esse nome bonito, não é? E ela falou assim: eu não vou levá-lo agora, enquanto ele é pequenininho, eu vou desmamar primeiro. E quando desmamou esse menino, ela foi com o seu marido, Elcana, lá de novo, no templo, na cabana, ou no lugar onde eles adoravam a Deus. A gente chama templo porque normalmente nós damos esse nome onde o povo congrega, não é, de templo. Até os Hare Krishna ali agora colocaram lá templo. Eu falei: nossa, engraçada essa palavra, né? Todo mundo usa onde o povo se reúne para dar esse nome de templo. E ela disse para o sacerdote lá, Eli: olha, eu não trouxe ainda esse menino porque ele é muito novinho. Ele deveria ter mais ou menos 2 anos e meio a 3 nessa época.
Mas eu vou trazer, logo que eu desmamá-lo, eu vou trazer para ficar aqui, para sempre. E ali surgiu a história desse homem, que foi um homem muito importante dentro do reino de Deus. E pelas pesquisas, comentários sobre a vida dele que eu li, ele trabalhou mais ou menos 40 anos dentro, né, do ministério que Deus colocou sobre a vida dele. E a mãe dele, todo ano, ela ia para o lugar de adoração, de sacrifício, lá com o esposo, e levava uma capinha nova para ele, uma estolinha nova, do tamanho dele. E ela foi levando, e ele foi crescendo, e ela foi dando aquilo, e ela foi acompanhando. Mas o que eu acho muito interessante é que quando ela recebeu essa bênção de Deus, ela cantou, ela fez um cântico, ela fez um hino ao Senhor. E eu lendo esse hino, olhando para esse hino que ela fez, ela colocou ali só palavras de profundidade teológica. Ela colocou ali só palavras sábias. Ela colocou ali só palavras bonitas nesse hino que ela fez ao Senhor. O Cântico de Ana, capítulo 2 de 1 Samuel. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. E ela vai descrevendo e vai falando aqui o que é ser temente a Deus. Eu falei, puxa, mas essa mulher, ela colocou só rubricas, ela colocou só frases profundamente teológicas. Como pode uma mãe caseira, como pode uma esposa, mas se ela for temente a Deus, ela vai saber viver essa realidade bíblica, essa realidade teológica. Eu falei, aonde que ela aprendeu isso? Aonde que ela construiu no seu arquétipo emocional, sentimental, essas palavras tão profundas para descrever o que Deus é, para descrever o que Deus faz, o que Deus realiza em nossa vida. E ali então, nós aprendemos e conhecemos que Deus, Ele trabalha, Ele faz grandes coisas na vida do seu povo, desde lá do Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento. Nós temos ali no Novo Testamento pessoas que foram grandiosas. Nós temos no Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo São Paulo, nunca foi jubilado, foi preso, ficou 2 anos lá em Roma, lá preso, né? Nós temos outros, foram torturados, foram mortos. Nós temos outros que talvez até ficaram velhos, como líderes, etc., mas não temos a figura do jubilado. Temos uma única pessoa que eu já disse, que a gente imagina que ele ficou velho e que morreu de morte natural, foi João, o único apóstolo. E quando ele estava velhinho, que ele não estava podendo mais pregar, que ele não estava podendo mais dirigir a palavra ao povo, assim como o líder, diz que o povo tinha saudade de ouvi-lo, e mandava buscá-lo na casa dele e trazia até a igreja, lá em Éfeso. E diz que ele sentava lá na frente e falava: irmãos, amai-vos uns aos outros. Esse era o grande sermão de João. E ele não cansava de dizer isso. Eu diria que na condição de pastor jubilado, sei lá, ele não era jubilado, mas eu estou atribuindo a ele essa categoria de jubilado. Ele tinha essa palavra: irmãos, amai-vos uns aos outros. Que palavra mais profunda do que essa? Que palavra mais sábia, que nasce no coração de Deus e vem para todos nós, até nos nossos dias.
E quando a nossa igreja surgiu em 1903, logo, né, começaram a surgir aquilo que foi chamado de vocação tardia. Eram os pastores que já tinham 45 anos, pastores não, pessoas, presbíteros, que já tinham 40, 50 anos, mas que tinha vocação para ser pastor, sabia pregar, sabia liderar, era uma pessoa que se destacava no meio dos demais. Então eles eram chamados, às vezes recebiam um cursinho rápido, até de fundo, de porão de igreja, como foi o caso do reverendo Jonas Dias Martins, que estudou no porão da igreja de Assis, que ficou lá aprendendo lições de pastores mais antigos, e dali ele saiu para ser pastor, e foi um grande pastor, foi um homem de Deus, e muitos tantos outros. Então essa figura do pastor jubilado começou a crescer dentro da igreja, por causa desses pastores de tardia vocação. E eu conheci um pastor, né, que recebeu esse título de pastor já a uma certa idade, também sem muito preparo, sem muita condição de teologia, ou até mesmo cultural, etc. E ele, quando foi o final da sua vida, foi muito difícil, porque chegou o momento da sua jubilação, mas ele não tinha substrato. Como diz alguém, esses dias eu vi na televisão um economista da Getúlio Vargas falando, discorrendo, e ele disse, essa pessoa não tem estofo. Eu falei, poxa, até o economista da Getúlio Vargas, o professor de curso superior, de mestrado, doutorado, usando essa palavra, que é uma palavra tão comum entre nós, né? Estofo. E daí surge o que eu quero falar para vocês. Quem é, o tema dessa palavra é quem é o pastor jubilado. A maioria não sabe quem é, os membros da igreja, muitos presbíteros, muitas pessoas aí nem sabem. Jubilado foi aquele que já pastoreou, né, algumas igrejas, ou uma igreja só, depois chegou a hora que ele ficou velho, que ele já ficou gagá, que ele já não servia mais para ser pastor, daí a gente jubila o cara, manda ele embora, e ele que vai viver a vida dele. E por isso que eu digo que tem que haver preparação para o pastor, enquanto ele é jovem, para que ele possa enfrentar esse momento, enfrentar essa luta. E um grande antropólogo, filósofo da antropologia, chamado Mircea Eliade, ele tratou muito sobre os ritos de passagem. Quando a gente estuda antropologia filosófica, a gente aprende sobre o Mircea Eliade. Ele foi um homem que mais desenvolveu, um homem que cresceu muito no mundo inteiro com os seus escritos, porque ele trabalhou isso chamando de rito de passagem. Eu, quando fui ordenado, aliás, teve um rito de ordenação. Mas quando eu fui jubilado, eu também tive o rito de jubilação. O presbitério se reuniu, né, juntamente com o conselho da igreja, etc. Tivemos um culto maravilhoso, e ali eu recebi a jubilação. E essa palavra jubilação, ou pastor jubilado, significa aquele que vai receber agora as alegrias, os louros, as bênçãos do pastor que não tem mais que pregar. Porque tem muitos pastores que pregação para ele é uma tortura. Eu converso com muitos, eles falam assim, nossa, você não queira saber, quando eu tenho que pregar, eu fico doente, eu fico com dor de cabeça, me solta a barriga, eu fico com dificuldade, porque eu não sei construir um sermão que agrade, né? Eu falei, olha, o sermão tem que ter 3 grandes qualidades. Ele tem que exortar, ele tem que edificar e tem que consolar. 3 coisas que o sermão tem que ter. Ele tem que exortar a igreja, né? Ele tem que edificar a igreja. Tinha um pastor jubilado que dizia, reverendo João de Godoy, o sogro da irmã Evelyn,
Ele dizia: o dia que eu não tiver mais nada para ensinar para a igreja, eu tenho que sair da igreja. Porque o pastor é o líder que ensina a igreja, que edifica a igreja. Eu fiquei quase 30 anos aqui. Então eu lembro, tem uma caixa lá que estão os meus sermões todos, eu começo a olhar aqueles negócios. Eu falo: meu Deus do céu, aquela época era diferente, os problemas eram outros. Então a gente tem que aprender isso, que é muito sério. Quem é o pastor jubilado? Né? E, em primeiro lugar, o pastor jubilado é um líder que liderou uma igreja ou mais igreja por 30 anos ou 35 anos e que já tenha completado. Na minha época ainda era 60 anos de idade e 30 anos de ministério. Agora mudou a Constituição. Agora tem a jubilação, tem um momento que você é obrigado, é a jubilação compulsória que a gente chama. Você é obrigado a entrar na jubilação. O presbitério fala: olha, você completou 75 anos, você já tem 30 anos de ministério, 35 anos de ministério, agora você vai ser jubilado. Pastor Bira vai ser também jubilado aí, né? O conselho vai olhar: sua barba está muito branca, teu cabelo está muito comprido, né? Então nós vamos jubilar você. Hein, Bira, já pensou que coisa legal que seria? Eu vi num culto aqui da jubilação do Bira. Então, o pastor jubilado, em primeiro lugar, ele é um homem, é uma pessoa como todas as outras pessoas da igreja. Ele é uma pessoa que deu todas as suas energias, suas forças, seu entusiasmo, que foram entregues, doados a Deus, durante a lide, durante o tempo do seu ministério, como foi o caso de Samuel. Samuel foi doado, foi entregue, durante todo aquele tempo que ele ficou ali, junto com o sacerdote Eli, ele entregou tudo de si, ele fez tudo para o Senhor. Mas nós vamos encontrar lá na frente, quando o povo pede um rei, e ele discute com o povo, Deus diz: fala para o povo o que significa ter um rei. Porque até então, o povo de Israel vivia uma maneira que foi chamada, e é chamado de teocracia. Era Deus dirigindo o povo, e dirigia através de quem? Através dos seus líderes, especialmente aqui no caso Samuel, que era o grande líder. Segundo os comentários, foi o último juiz de Israel. Grande líder, chamado por Deus, colocado por Deus, para ser o grande líder, sucessor ali de Eli, o sucessor, não é? Das necessidades espirituais do povo de Israel. Mas chegou uma hora que, chegou a hora que ele precisava ser jubilado também. Mas ele era uma pessoa como qualquer outra pessoa, tinha os seus problemas. E eu fiquei sabendo nessa história toda, que ele tinha 2 filhos, e ele quis como que engajar, ele quis como colocar, inserir os seus 2 filhos mais velhos no ministério, mas não deu certo, porque assim acontecera também com Saul. Saul tinha 2 filhos, que trabalhavam com ele no templo, mas só faziam coisa errada, não seguiam os princípios do pai, e o povo via aquilo. Por isso que é importante a gente estudar sobre a vida do pastor, enquanto ele está na ativa também, porque é ali que acontecem os grandes problemas da vida. Há muitos pastores que abandonam, que não conseguem, por causa das lutas e das dificuldades, não chegam a ser jubilados, porque antes da jubilação eles acabam escorregando e caindo, abandonam, ou são disciplinados, enfim, um monte de coisa acontece. E também os 2 filhos de Samuel também não conseguiram engrenar em nada e não deram nada.
até morrer em batalhas ali, e foi uma lástima. Então, o pastor jubilado não tem nada diferente de você. É um homem, é uma mulher, né? Amanhã depois a Priscila vai ser, amanhã depois não, daqui a anos, né? Vai ser jubilada também, né? Mas vai continuar sendo a pastora Priscila. Tem a sua família, tem as suas lutas e assim por diante. Então, quem é o pastor jubilado? É um homem como eu. Trabalhei muito tempo aqui, dei o melhor de mim, e hoje às vezes eu fico pensando e fico analisando, né? E esses dias eu estava falando, o pastor jubilado é aquele que vive entre dois mundos, o mundo do seu passado, aquilo que ele fez, aquilo que ele realizou, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas, e o seu futuro. O mundo do passado, ele só analisa, só olha, relembra com saudades. Eu tenho muita saudade. Aqueles cultos maravilhosos que a gente tinha, aquelas coisas que nós realizamos, que nós construímos, que nós edificamos. Naquele tempo era um sucesso, naquele tempo era uma coisa tremenda. Só que os tempos vão modernizando e vão evoluindo, e há necessidade de fazer mais coisas. Por isso a necessidade de pastores mais jovens, pastores que tenham condições de fazer o trabalho com mais eficiência, né? E daí os pastores jubilados, eles ficam na condição de homem ou de mulher, né? Mas vivendo essa realidade desses dois mundos, o mundo do passado e o mundo do futuro. Paulo mesmo diz, né, que Deus estava já chamando ele para a glória. Ele poderia até ser jubilado ali e ir para a glória com Deus, né? Mas ele preferiu estar como homem, vivendo essa realidade de homem, de apóstolo, né? Apóstolo dos gentios, como diz a Bíblia, para continuar pregando o Evangelho. Então, para pregar o Evangelho, não existe um tempo determinado. Ninguém pode dizer para um pastor jubilado, olha, você agora não precisa pregar mais o Evangelho, você agora não tem que testemunhar mais nada, você agora não tem que ensinar mais ninguém sobre o caminho da salvação, você já está jubilado, você já fez isso a vida inteira. Não, não existe isso. A gente testemunha isso a vida inteira. É com amigos, com pessoas que você encontra, é com pessoas que você conversa, é com pessoas que você conhece, você está pregando o Evangelho de Jesus. Eu faço isso, eu faço discipulado, eu vou nas igrejas, eu prego nas igrejas. Mas, em segundo lugar, meu irmão, o pastor jubilado, ou a pastora jubilado, é uma pessoa que vive com todas as contradições oriundas do novo momento de sua vida. Ele continua vivendo essas contradições que são oriundas à vida dele. E uma das coisas que eu descobri também, depois que eu jubilei, conversando com outros pastores, etc., eu digo que o pastor jubilado, nessas contradições que ele passa a viver, ele precisa ser pastoreado. Pastor jubilado, se não for pastoreado, ele vira gado, desculpa o trocadilho, ele vira boi, né? Perde a noção das coisas, perde a noção da vida, perde a noção do seu compromisso com Deus, perde a noção da sua vida devocional, perde a noção, não é, de tudo que era tão importante para ele, mas por falta, não é, de acompanhamento pastoral, ele vai perdendo essas coisas.
E a gente vê hoje pastores jubilados, pastoras jubiladas, totalmente isolados, totalmente, desculpa a expressão, mas praticamente jogados por esse Brasil afora aí, vivendo essa realidade de não ter tido um pastoreio em sua vida. Ele tem que encostar ao lado de alguém, ele tem que encostar, ele tem que pedir ajuda. Como eu fiquei contente o dia que o pastor Paulo foi lá me pastorear. Almoçou comigo, né, Paulo? Estava gostoso, não estava? Pode voltar de novo, viu? Como que é gostoso isso, alguém que pastoreia você, alguém que te exorta, alguém que te anima, te fortalece. Nós precisamos disso. O pastor Aristo sabe disso. Ele tem os amigos, as pessoas com as quais ele mantém esse vínculo, essa ligação de pastoreio. Estava passando, tempos atrás, eu vi do lado da igreja católica ali um cartaz, não é? Sobre um trabalho que o Aristo fez, não sei se ainda continua, Amor Exigente. Continua ainda? Continua, né? Eu vi um cartaz lá na igreja paróquia central, aqui na Matriz, escrito sobre isso: venha participar do grupo de Amor Exigente e tal. Eu falei, está aí. Nós necessitamos, todos nós, e por isso que a igreja vem, por isso que a igreja vem cultuar a Deus, por isso que a igreja tem relacionamento profundo com os pastores da igreja, para ter pastoreamento. Ele precisa ser lembrado também, uma coisa assim que, às vezes, quando o pastor é jubilado, há assim um processo de uma esclerose, né, na mente, né, das pessoas, e vai perdendo aquilo que é tão importante, que é o relacionamento entre o pastor e as ovelhas. Eu recebo telefonema até hoje das minhas ovelhas, eu recebo mensagenzinhas no WhatsApp: ô pastor querido, ô pastor amado, ou não sei o quê, né? Você ainda continua sendo meu pastor. É impressionante, porque por causa desse vínculo que a gente cria com os irmãos. Isso é muito importante, e isso não vem desmerecer em nada a vida da igreja, o trabalho da igreja, né, o relacionamento que o pastor vai ter com a igreja. E é muito importante também o pastor jubilado ser lembrado. Porque é duro quando a pessoa perde totalmente o vínculo das coisas e ele passa a não ser mais lembrado por ninguém, ninguém mais se lembra dele. Mas quem é o senhor? O que o senhor faz? Não sei o quê, papapá. Nem a própria igreja. Isso é meio comum quando os mais antigos. Eu tenho muitos irmãos e irmãs aqui que não estão mais aqui, que eram meus grandes amigos, que eram pessoas que a gente tinha um relacionamento muito profundo, mas não estão mais. O Senhor já levou todas essas pessoas. E eu sinto, eu lamento, porque eu perdi esses amigos, que a gente tinha assim um companheirismo fantástico. Não conseguia ir pescar se não fosse com os meus 2, 3 amigos que eu tinha. A gente ia comer uma carne gostosa lá na beira do rio São João, lá embaixo, ou na Baía de Guaratuba, com essas pessoas, e ali a gente aprendia essa convivência, desse amor, desse relacionamento importante. Mas em último lugar, para terminar, meus irmãos, quem é o pastor jubilado ou a pastora jubilado? É uma pessoa que, via de regra, vive as lutas, as fadigas, oriundas da sua trajetória agora como pastor jubilado. E a primeira luta é a luta do isolamento. Ele vai morar em cidadezinhas pequenas, ele vai morar em bairros, ele já não é mais frequente assim à igreja, já não participa mais assim como líder de quase nada dentro da igreja. Então ele vive essa luta, né, que eu chamo aqui a luta do isolamento.
que é terrível na vida do pastor. Às vezes eu fico lá, onde eu estou morando atualmente, e à tarde, às vezes, eu tiro uma horinha ali para ler, para estudar, porque eu continuo lendo ainda. Minha mulher, às vezes, pergunta para mim, o que você vai fazer com os seus livros quando você morrer? Eu falei, eu não vou fazer nada. Você está pensando que eu vou mandar botar no caixão para levar para o cemitério? De jeito nenhum. O que vocês, eu digo para ela, o que vocês vão fazer? Mas também o pastor jubilado, a pastora, enfrenta o problema, meus irmãos, relacionado à sua saúde. Porque o pastor já é uma pessoa, o pastor jubilado já é uma pessoa de idade, então essas lutas com as doenças. Hoje de manhã, depois do café, eu já tomo um coquetelzinho relativo, são 6 comprimidos. Por isso que eu estou assim, né? Eu vou fazer 100 anos. Se quiser falar comigo, você tem que colocar lá, #Meyer.100 IPI do Brasil. Aí você tem a comunicação comigo. Você não pode ir entregando, você não pode deixar, as lutas são grandes. Eu tenho médico, eu tenho exames, eu tenho consultas, um monte de coisa, remédios que eu não posso deixar de tomar. Tudo isso são lutas, oriundas da minha idade, do momento em que eu estou vivendo. Mas, meus irmãos, tem uma luta, que essa eu atribuo, eu acho que é a mais séria, e essa eu me detive porque eu converso com muitos pastores jubilados. É a luta financeira. Por quê? Porque o pastor, enquanto ele está na ativa, dificilmente ele se preocupa com isso. São raros os pastores que se preocupam em pensar no seu futuro. Quem está trabalhando, você que é empregado, você está batalhando, você está construindo seu patrimônio. Mas o pastor não, o pastor via de regra, a nossa igreja, por exemplo, tem muitas igrejas pequenas, o nosso presbitério, cujas igrejas não conseguem pagar um salário, que o pastor possa guardar alguma coisa, ele tem filhos para estudar. Eu, graças a Deus, a duras penas, meus filhos estudando em colégios públicos, né, todos eles se formaram em faculdade, e todos eles estão bem, assim, graças a Deus. Mas eu vejo muitos filhos de pastores que não conseguiram, que não avançaram, né? Por quê? Porque não tiveram aquela atenção, por causa do problema financeiro. Como é que um pastor de uma igreja pequenininha vai conseguir colocar um filho num colégio particular? Vai dar uma formação de um curso de inglês para os seus filhos? Não vai conseguir. E aí vem o sofrimento, vem as lutas, o que o pastor pagou a vida inteira, o que ele recolheu a vida inteira, às vezes era sobre um salário mínimo. Tem muitos pastores vivendo aqui no nosso presbitério, que ainda recolhe, porque é obrigado a recolher. Na abertura do presbitério tem que levar o carnezinho lá na frente da mesa para mostrar, olha, estou em dia com o INSS, mas de um salário mínimo. Ô Gil, já pensou? Esse pastor, o dia que ele for jubilado, que ele for requerer a sua aposentadoria, ele vai receber uma cartinha, o senhor foi aposentado, mas o senhor vai receber um salário mínimo por causa da sua contribuição. O que o pastor vai fazer agora aposentado com um salário mínimo? E muitas vezes esses pastores, cujas esposas também nunca trabalharam fora, nunca conseguiram ganhar alguma coisa. Eu, graças a Deus, a minha esposa, eu a conheci na faculdade, e quando nós viemos para Curitiba, ela fez um concurso aqui na prefeitura e passou, e trabalhou 23 anos aqui, e aposentou aqui pela prefeitura de Curitiba. Então, essa foi uma companheira
né? Muito preciosa para mim, porque ela me ajudou. Ela ajudou na formação dos nossos filhos, ela ajudou na nossa vida financeira, e ela tem ajudado até hoje. A minha esposa tem gasto bastante com remédio. Esses dias ela falou para mim, sabe quanto que eu gastei esse mês com remédio? R$850. E não tem como fugir disso. Vai lá, o médico não quer nem saber, ele manda um remédio sobre... Ela tem esses problemas de artrose, e esses remédios são caríssimos. Eu falei, ó, você tem que comer pé de galinha, fazer ensopadinho de pé de galinha, como é que diz, ajuda a reconstituir, não é? As suas juntas. Agora, é uma luta. E quem é que vai ajudar? Quem é que vai estender a mão? É muito complicado. É uma pessoa que está vivendo essa realidade muito séria, essa realidade financeiras. Muitos pastores, eu conheci um pastor, ele era pastor da nossa igreja, velhinho já, não tinha condições nenhuma, e foi jubilado. E ele, quando ia pregar, a esposa dele ficava no banco da frente, porque às vezes ele esquecia a palavra, ele esquecia a sequência, não é? Da frase, e ela assoprava para ele, e ele, como era bom de ouvido, né? Ele pegava o que ela soprava para ele e continuava. Aí, como eles mudaram de liderança, lá a igreja decidiu, ele pediu para ficar morando no porão da igreja, porque ele não tinha para onde ir. Isso eu vi, porque era na cidade que eu morava, lá em Guaíra. E esse homem começou a viver ali naquela situação, a igreja trouxe outro pastor também ali, gente humilde, simples, e ele ali morando no porão da igreja. Aquilo me cortava o coração, meu Deus do céu, o pastor viveu a vida inteira, ganhando um saláriozinho pequeno, pastoreando rebanhozinhos pequenos, e agora ele não tem nem aonde morar. Já pensou, pastor Paulo, uma realidade dessa? Mas ainda tem gente assim. Eu conheço, lá perto de mim, de onde eu estou morando, eu conheço o pastor jubilado, que vive em propriedade de parentes ajudando, porque a aposentadoria dele é muito pequena. Não tem como. Essa é a realidade da IPI do Brasil. E diante de tudo isso, eu comecei a ter uma ideia. Eu falei, meu Deus do céu, com esse contingente de 182 pastores já jubilados, e a tendência é aumentar nos próximos anos. Eu falei, eu vou tentar conversar com mais alguns outros pastores jubilados, e criar uma associação de pastores jubilados, para fomentar essa realidade, para criar cursos, criar terapias, criar pastoreio, criar condições financeiras, para que esses pastores tenham um final de vida digno. Eu comecei a pensar seriamente nisso. Não existe nada disso. A igreja oferece encontro de pastores, mas e os pastores jubilados? Eles não têm dinheiro para pagar esse encontro de pastores, que via de regra fica caro. Os seus presbitérios não têm condições também de pagar para os pastores titulares, que ainda estão pastoreando, e mais os pastores jubilados. Então precisava ter um organismo, precisava ter uma entidade que trabalhasse isso, que desse isso, não é, para a igreja como algo fantástico, que a Igreja Nacional comece a pensar. Por isso que eu aceitei de pregar aqui sobre pastor jubilado.
Não porque eu sou pastor jubilado. Muita coisa que eu falei aqui, eu já tenho sentido na minha própria vida. Mas a grande maioria das coisas que eu falei aqui, eu já tirei de conversas com outras pessoas, especialmente pastores jubilados, até de outras igrejas. E eu espero que de hoje em diante, vocês continuem pensando nisso, orando por isso, que Deus dê sabedoria para vocês e para todos nós, que a gente possa levantar os nossos olhos e ver que é um segmento muito importante da vida da igreja, é um segmento que consta com pessoas que foram íntegras. Eu estava lendo sobre Samuel e ele fez um inventário um dia. Quando o povo pediu um rei, ele falou, tá bom, foi lá, consultou a Deus, daí ele fez um inventário junto com o povo, reuniu o povo e disse, escuta, quem aqui que eu tenha defraudado em alguma coisa? Quem aqui que eu tenha subornado em alguma coisa? E ele levantou ali uma lista enorme de coisas. Ninguém teve que levantar a mão e ninguém disse, não, eu tenho. Ninguém. Por quê? Porque ele era íntegro. E o pastor, se ele for um pastor íntegro durante a sua vida, ele não vai ter vergonha de nada depois. Ele vai poder rodar esse Brasil pelas igrejas, por todos os lugares, com a cabeça erguida. Essa é a realidade que nós vivemos como denominação. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe as nossas vidas. Pastor Paulo, pode vir para cá que nós já finalizamos aqui a nossa prédica. Obrigado, pastor. Eu ia dizer, que bênção essa palavra. Eu não quero pregar na sequência, mas eu falo 2 minutos algo significativo. Eu sirvo na IPI do Brasil outras denominações, né? As parcerias internacionais. A Igreja Presbiteriana da Coreia, ela fez um plano para os próximos 10 anos. Tem 10 anos, tem 10 pontos. Dos 10 pontos, 4 tem a ver com situações demográficas e o envelhecimento da população. Porque eles não têm muitos filhos, e eles estão pensando, e está acontecendo cada vez mais. Na nossa igreja hoje, pastor, nós temos 2 senhoras que precisam muito da igreja, que não têm família junto. Eu creio que daqui 20 anos, talvez não sejam 2, talvez sejam 15 pessoas, porque a gente tem cada vez menos filhos, né? Mais difíceis de acolher. É uma realidade que a gente tem que olhar com carinho, né? E o púlpito, ele é profético nesse sentido, para mostrar para nós uma realidade da população brasileira. E talvez você pode pensar no seu vozinho, na sua vozinha. E essas lutas do pastor jubilado, e o pastor vai fazer a oração final, são também as lutas dos nossos avós que estão envelhecendo. E aí eu fico com essa pergunta. Eu hoje estou na atividade, amanhã eu vou estar no banco do lado de lá, né? Como que vai ser daí, né? Com o envelhecimento da população, como que a gente como igreja vai responder a tudo isso? Que a gente possa pensar, obrigado pastor, eu creio que é emblemática essa reflexão e que a gente possa trazer ao nosso coração, amém? Quero convidar o pastor Ariston para vir aqui à frente, nós vamos orar, e a igreja ficar em pé, fazer um exercício físico agora, né? Os nossos 2 pastores, e quero convidar o presbítero decano, presbítero Morosini, que ainda é novinho, né, Morosini? Mas orar pelo pastor Ariston, pelo pastor Carlos Meyer, mas também orar por todos os jubilados. São 182, né, que a gente viu, 182, vamos orar, e pense também aí no seu vozinho, na sua avó, no seu bisavô, vamos colocar isso diante do Senhor. Presbítero Moroso, então, orar pelos irmãos. Na sequência, eu vou pedir para o pastor Carlos Meyer, então, nos abençoar, como por tantos anos fez, impetrando a bênção. E aí, só uma informação que foi me dada é a seguinte: o vídeo de avisos não deu para passar para o pessoal que estavam em casa. Então o que vai acontecer? Depois da bênção do pastor Carlos Meyer, quem estiver em casa vai assistir o vídeo de avisos, porque tem atividades importantes lá. E ele vai passar aqui. Mas daí aqui, a gente te assistiu, né? Então, para a gente está tudo bem. Mas para quem estiver em casa, logo depois de impetrar a bênção, nós vamos então ver o vídeo de avisos lá de casa. Combinado? Vamos orar?
Pedir para a igreja estender as suas mãos, impor as mãos, no sentido de abençoar os nossos pastores. Deus Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te agradecemos, Pai, pela vida dos pastores jubilados e aqui em especial pela vida do pastor Carlos e pastor Ariston. Desde o princípio, Pai, o Senhor teve um chamado para eles. O Senhor estava à frente de todas as coisas. E eles reconhecem o seu senhorio diante da vida deles e do ministério deles, Pai. E nós queremos agora, Pai, colocar a vida de jubilado, a vida futura deles nas Tuas mãos. Diante do Teu trono de graça, da Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor continue sustentando, que o Teu Espírito Santo continue falando com o Espírito dele, dizendo que o Senhor está com eles. Que eles não temam, que eles sejam fortes e perseverantes na fé que tanto eles pregaram, Pai. Abençoe aqui o pastor Carlos, sua família e descendência, Pai. Abençoe aqui o pastor Aristo, sua família e sua descendência. É a nossa oração com a nossa bênção, e em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, nosso eterno Pai celestial, que a graça poderosa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o Filho encarnado que deu a sua vida por nós, e que a unção, o poder, a graça maravilhosa do consolo do Espírito Santo possam repousar sobre todos vocês, irmãos, Igreja de Jesus Cristo, e permaneçam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.